Bom, depois que fizemos esse voo assim, né, panorâmico, vamos trabalhar agora a flexão de modo e de tempo. Começando aí com o modo indicativo. O modo indicativo indica um fato certo. E ele se subdivide em 3 tempos: presente, pretérito e futuro. Pretérito é um outro nome, né? Um nome oficial para se designar o passado no estudo do verbo. E futuro, sendo que o pretérito se divide em perfeito e imperfeito, mais que perfeito, e o futuro se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. Ficaram faltando esses números aqui. Então vamos lá. O presente do indicativo pode indicar um fato presente ao tempo da fala, um fato frequente, um fato atemporal, que é o presente usado nos conceitos. A ética é uma soma de valores, está vendo que eu usei a ética é? E é um presente atemporal, é um presente que não é o presente do agora. Pode indicar também um futuro próximo. Chego aí em 10 minutos, me espera. Olha, esse chego aí é um futuro próximo. E pode ser o presente histórico. Narrativas que são feitas em que a pessoa que narra usa os verbos no presente mesmo para designar ações passadas. Por exemplo, eu digo assim: Dom Pedro II recebe a notícia de que... Recebe, já faz muito tempo, hein? Mas eu digo recebe, não recebeu, porque é um presente histórico. Então, olha só. O presente do indicativo não indica só presente. Olha que coisa. Senão a gente fica assim, muito preso a definições e esquece que a língua é um organismo vivo, em movimento. E se eu disser para você, olha, me espera que eu chego em 10 minutos, esse chego está no presente. Mas eu só vou chegar no futuro, porque 10 minutos é futuro. Mas é um futuro próximo. E se eu conto um episódio histórico dizendo que os Estados Unidos apoiam o governo de Cuba e daí Fidel cria um exército para reagir a essa dominação, então entra em contato, olha, entra, faz parte, porque já morreu, inclusive. Mas eu estou usando verbos no presente para indicar um passado histórico, uma narrativa, eu imprimo mais vivacidade, mais veracidade, parece que a coisa está acontecendo. Então vamos entender que o uso do presente do indicativo está muito além do mero emprego de designar uma ação que acontece no momento em que a frase é construída. Pode indicar fato presente ao tempo da fala, ou seja, o tempo de emissão da frase, um fato frequente. Eu leio muito, é um fato frequente. Não leio agora, eu não estou lendo, mas eu digo eu leio muito. Um fato atemporal, principalmente dos conceitos. Os dicionários estão cheios do presente atemporal. Você consulta lá o dicionário. Umbigo. Umbigo é uma cicatriz decorrente da incisão do cordão umbilical. O verbo ser é usado no presente atemporal. Ele é hoje, ele foi ontem, ele será amanhã. Ou pode ser o presente histórico. Vamos lá de novo aqui para a nossa telinha. Fato iniciado, o pretérito perfeito. O pretérito é o passado. Existe o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Eu vou dar uma dica aqui que funciona para a gente facilitar o estudo. O pretérito perfeito a gente conjuga com o auxílio do ontem. E o pretérito imperfeito a gente conjuga com o auxílio do antigamente. O pretérito perfeito é um fato iniciado e concluído no passado. É um passado pontual. Só fiz uma vez. Eu estudei inglês. Estudei. Ontem eu estudei. Antigamente eu estudei? Não, antigamente eu estudava.
Ontem eu li um artigo. Antigamente eu lia mais. O pretérito perfeito nós conjugamos com o auxílio do ontem. O pretérito imperfeito nós conjugamos com o auxílio do antigamente. Pensa assim, ontem e antigamente é tudo passado. Ontem é menor, né? Perfeito. Antigamente é maior e imperfeito, que também é maior. O imperfeito indica um fato iniciado e interrompido no passado. Ou indica também um presente cortês. Sabe quando alguém diz assim: você podia me ajudar? E na verdade, a pessoa quer perguntar assim: você pode me ajudar? Mas fica melhor, fica mais educado, fica mais cortês, fica mais elegante dizer podia. Também poderia ser poderia. Você poderia me ajudar? E tudo indicaria um presente cortês. Cortês é com cortesia. Sabe quando alguém diz assim? Quando você diz assim, imagina a situação. Você diz assim: eu queria falar uma coisa, e a pessoa diz: ah, queria, não quer mais. Aí você pode dizer assim: olha só, eu queria equivale a eu quero. Eu estou usando queria no pretérito imperfeito do modo indicativo para substituir o presente eu quero, porque eu quero imprimir mais polidez, civilidade, gentileza, boa educação à minha frase. Mas já que você não quer nada disso, você pode. Ó, tá vendo? Porque não tem de corrigir as pessoas. Já foi corrigido? Já corrigiu alguém que diz assim, vai comprar alguma coisa assim, ah, eu queria, né? Veio o garçom, você está na lanchonete, ah, eu queria um suco de laranja e uma coxinha. Queria, não quer mais. Não, eu quero. Só que eu usei o pretérito imperfeito para ser polida. Então, o pretérito imperfeito também pode ser usado no lugar do presente do indicativo para dar uma ideia de maior educação, gentileza da frase, certo? Nem todo pretérito é pretérito, às vezes o pretérito é presente. Pode ser um fato durativo. Veja a diferença. Fulano traiu a mulher e ela pediu separação. Fulano traía a mulher. Vixe, Maria, muito pior, porque traía quer dizer que é um fato durativo. Várias vezes. E traiu, foi um deslize. Olha a diferença. Então, há muitas nuances que são essas diferenças de possibilidades de interpretação no uso desses tempos. Você está vendo que esses númerozinhos que estão aqui são esses números de rodapé. 1, para que serve presente. 2, o pretérito perfeito. Conjugo com o auxílio do ontem. 3, o imperfeito. 4, o mais que perfeito. Quando eu aprendi verbos, faz décadas, né? Anos, imagina. Quando eu aprendi esse nome, mais que perfeito, gente, eu só quero conjugar as coisas no mais que perfeito. Porque você imagina você ter um passado mais que perfeito? Eu digo que é o passado Rodrigo Hilbert. Pretérito Rodrigo Hilbert, mais que perfeito. Mas olha, eu tinha uma visão muito fantasiosa, porque eu achava que mais que perfeito era uma coisa assim irretocável. Mas depois eu entendi que o mais que perfeito é porque ele é mais passado que o passado perfeito. Então, o pretérito mais que perfeito, olha aí, indica um fato passado anterior a outro fato também passado. Eu digo assim: o professor passou exercícios, mas eu já tinha feito. Mas eu já tinha feito, ou já havia feito, ou já fizeram, nós vamos falar disso tudo depois. Eu já tinha feito as questões. Então, olha, o passado, o pretérito mais que perfeito é porque, olha essa frase, concentre-se nela. Há um pretérito perfeito aqui. O professor passou. Ontem ele passou.
E há aqui um pretérito mais que perfeito. Porque são duas ações no passado. O professor passou os exercícios e eu tinha feito as questões. Mas eu fiz as questões antes de ele passar, certo? Então, o professor passou exercícios, mas eu já tinha feito as questões. Então, eu fiz as questões, é um fato anterior ao fato de o professor passar, que também é um fato passado. Então, isso aqui é o mais que perfeito. É um fato passado que acontece antes de outro fato também passado. Este aqui é o pretérito perfeito. E este aqui é o pretérito mais que perfeito. Ele é mais passado do que o passado perfeito. Eu fiz as questões antes de o professor passar. Aí que eu entendi que não tinha nada de romântico, nem de fantasioso, nem de lendário no pretérito mais que perfeito. Não é porque ele era irretocável, é porque ele é mais passado do que o passado perfeito. E aí ele vem em par, normalmente com um pretérito perfeito para indicar uma ação anterior a ela. O futuro do presente indica um fato. Aqui é contrário. Fato futuro em relação ao presente. Senão o professor enlouquece aqui. Eu estudarei isso amanhã. Estudarei. É o futuro do rei. É o futuro do rei. Estudarei, farei, entregarei, trarei, escreverei, lerei. E o futuro do pretérito é um fato que no passado foi futuro. É o futuro duria, estudaria, seria. Corrija isso para mim, tá? Corrija isso aqui, tá trocado. Corrigiu? Fato futuro em relação ao presente. Esse futuro do presente é o futuro do amanhã. Amanhã eu farei. Se eu quiser, eu também posso usar, em algumas situações, o presente do indicativo para indicar futuro próximo. Amanhã eu chego aí. Amanhã eu trago. Em vez de dizer amanhã eu trarei. Amanhã eu trago. Porque é um futuro próximo. Certo? Então, o futuro do presente indica um fato futuro em relação ao presente e é o futuro do rei. O futuro do pretérito é o futuro do ria, faria, escreveria. O pretérito perfeito é o pretérito do ontem e o imperfeito do antigamente. Vamos ver o uso aqui. Economia é a ciência que equaciona recursos limitados a demandas ilimitadas. Presente, presente. Que presente é esse? É um presente atemporal. A economia é a ciência, é hoje, foi ontem, será amanhã, é um conceito universal e atemporal de economia. Estudo para concurso. É um presente e é um presente, olha, vou voltar aqui, é um presente atual ao tempo da fala ou um fato frequente. Eu estudo. Pode ser um presente de atual ou um presente frequente. Não como carne desde 2015. Presente. Só que é um presente frequente. Não é o presente do hoje. Eu hoje não como carne. Não, ontem eu também não comia, anteontem eu também não comia. É uma frequência, é um presente durativo. Em 1812, Napoleão invade as Russas e o exército francês enfrenta o inverno da região. Ele invadiu, né, Tereza? 1812, faz muito tempo já. Mas, em vez de dizer invadiu, eu digo invade. Olha, o presente histórico, que é o presente da narrativa. O presente histórico é o presente da narrativa. E ele tem um efeito, ele imprime vivacidade, ele imprime
mais fidedignidade ao que está sendo narrado, mais realismo ao que está sendo narrado. Mas é um fato passado. Eu usei um presente para indicar um fato passado. Olha, o presente histórico. Chego aí em meia hora, espere. Presente. Mas esse presente indica um futuro próximo. Então, olha, vamos sair daquilo que seria uma teoria fechada e vamos explorar as possibilidades da língua. Eu posso usar o presente para designar um passado histórico. E posso usar o presente para indicar um futuro próximo. Isso aqui é comum, o tempo inteiro nós fazemos isso. Fiz os exercícios que o professor passou. Fiz ontem. Vamos usar nossos recursos ontem. Ontem eu fiz pretérito perfeito. Perfeito. Comecei e terminei de fazer ontem. O fato foi concluído, foi um fato pontual. Eu fazia mais exercícios, agora perdi o ritmo. Antigamente eu fazia. Não é? Nós não podemos conjugar isso com antigamente? Então, isso aqui é o pretérito imperfeito. Eu fazia, não faço mais. A ação foi interrompida e era uma ação durativa. Eu não fiz um dia, eu fazia. Repetida a ação. Você podia dar um exemplo, professor? Pretérito imperfeito. Podia é passado. Esse ia é típico do imperfeito. Duas terminações são típicas do imperfeito. O vá, amava, estudava, gostava, comprava e o ia. Fazia, escrevia. Esse ia aqui é pretérito imperfeito. Mas ele indica um presente cortês. Um presente gentil. Você podia dar um exemplo? Você pode dar um exemplo? Eu queria um suco. Eu quero um suco. Ele indica presente. Estudaremos a acentuação no próximo módulo. Amanhã estudaremos. Então, é um futuro em relação ao presente. Futuro do presente. O gerente avisou que os funcionários cantariam na festa. O gerente avisou, é um pretérito, não é? Pretérito perfeito. Que os funcionários cantariam. É um futuro em relação à ação de avisar. É um futuro em relação à ação de avisar. É um futuro do pretérito. Cantar, em relação à data em que o aviso foi feito, seria uma ação futura. Mas já passou. É o futuro do pretérito. É o futuro em relação ao passado. O gerente avisou no passado que os funcionários cantariam. Cantariam é futuro em relação ao ato de avisar. Então, é o futuro do pretérito. E o futuro, o pretérito mais que perfeito, ficou sem exemplo aqui, eu digo assim, quando, gente, eu ia viajar, mas eu perdi o voo, porque vocês não têm ideia. Quando cheguei ao aeroporto, o avião já tinha ou já havia partido. Que é a mesma coisa de dizer, quando cheguei ao aeroporto, o avião já partira. Os dois são mais que perfeito. O primeiro caso aqui é um mais que perfeito composto. Verbos ter ou haver no pretérito imperfeito, mais o particípio do verbo principal. E partira é o mais que perfeito simples. Isso aqui tudo é mais que perfeito. É o pretérito mais que perfeito. Indica uma ação passada anterior a outra ação passada. Essa ação passada
Aqui eu cheguei. Quando cheguei, é o pretérito perfeito. O avião já tinha partido. Então, é uma ação passada anterior a outra ação anterior a outra ação, sem crase, a outra ação, só preposição aqui, também passada. Também passada. Então, o avião partiu antes de eu chegar. Por isso, o mais que perfeito. Porque é mais passado do que o passado perfeito. É só isso. Vamos lá. Uma linha temporal aqui. O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Olha, isso aqui é do passado, presente, futuro. Em uma linha ascendente, né? Ó, cronológica, é uma linha temporal. O passado mais passado de todos é o mais que perfeito. Passado perfeito, pretérito imperfeito. O futuro do pretérito, em relação ao presente, o futuro do pretérito é passado, tá vendo? Em relação ao momento presente, o futuro do pretérito indica algo que já passou. Mas em relação ao pretérito, o futuro do presente é futuro. Está vendo a linha do tempo? Olha, presta atenção, que aí você entende. O presente está aqui. Aqui é o passado, presente e futuro. Da esquerda para a direita, do passado para o futuro. O futuro do presente é futuro em relação ao presente. Mas o futuro do pretérito já passou. Ele é futuro em relação ao pretérito. No passado era futuro, agora não é mais. Quando você tinha 5 anos, ter 12 anos era o seu futuro, mas agora ter 12 anos já é o seu passado. É o futuro em relação aos 5 anos. Mas hoje você já tem 18. Certo? Olha a frase comigo. Estou animado, estou presente. Porque quando ouvi pretérito. Perfeito. O meu nome, enquanto esperava na recepção, esperava. Pretérito imperfeito. Ó, o vá. Esse vá é típico do pretérito imperfeito. Soube, eu soube. Pretérito perfeito. Eu ouvi e soube. Ontem eu soube. Antigamente eu sabia. Eu soube que conseguiria, ó, auria. Futuro do pretérito. No momento em que ouvi o nome, no momento em que ouvi o meu nome, soube que conseguiria um emprego. Conseguir um emprego era o futuro em relação ao momento de ouvir o nome, que era o pretérito. Então, ouvir o nome é o pretérito perfeito. E eu conseguiria o emprego é o futuro do pretérito, é futuro em relação ao ouvir. Mas hoje, no presente, eu já ouvi, eu já consegui, porque hoje é eu estou. Amanhã providenciarei ao futuro do rei. Providenciarei. Providenciarei é o futuro em relação ao presente. Então, é o futuro do presente. Então, é tudo uma questão de linha do tempo, é a lógica da cronologia. Futuro do presente. Certinho? Então, eu ouvi no pretérito perfeito. Eu conseguiria o emprego, é o futuro em relação ao ouvir, então é o futuro do pretérito. Eu estou animado, é o presente. E eu providenciarei, é o futuro do presente, é o futuro em relação ao hoje. Essa é a linha do tempo do modo indicativo.
trouxe aqui questões sobre o efeito de sentido do uso de alguns tempos. É bem verdade que essa visão pessimista em relação ao homem e à natureza, que lhe propicia ocasiões de pecado ou de esquecimento da necessidade, encontra seu reverso na própria Idade Média. Encontra, lhe propicia. Essas eram o uso da forma destacada no período, que era esta aqui. Exemplifica o emprego desse tempo e modo verbais para presente do indicativo. Vamos lembrar? O presente do indicativo é o presente do agora, o presente do sempre, o presente, né? Do fato histórico. Aqui encontrou, né? Porque na Idade Média, a Idade Média já aconteceu faz tempo. Encontrou! Esse encontra tem o sentido de encontrou. É uma narrativa de um fato passado, mas usada com verbos no presente para dar o quê? Mais vivacidade, mais realismo, mais fidedignidade à narração. Então vamos lá. Enunciar um fato atual? Não, porque na Idade Média tem nada de atual. Indicar ação considerada duradoura, convicção obtida pela observação, a Terra gira, que seria o presente conceitual, atemporal, não. Expressar uma ação habitual ou uma faculdade do sujeito, tomo pouco café, não como carne, essa ação habitual também, o presente do indicativo serve para isso, mas aqui não. Dar vivacidade a fatos ocorridos no passado, como em 1856, que Machado de Assis entra para a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo, que ele entrou, não é? Mas eu digo entra para dar mais vivacidade, o fato fica vivo, é como se ele estivesse acontecendo. Certinho. Marcar um fato futuro mais próximo, quando em amanhã mesmo trago de volta seu livro. Não, mas olha só, tudo isso aqui você pode usar como teoria. Tudo isso aqui é possibilidade do uso do presente do indicativo. Enunciar fato atual, indicar ação considerada duradoura, expressar ação habitual, marcar um fato futuro ou dar vivacidade a fatos ocorridos. Isso aqui são os usos do presente do indicativo. Quem acha que o presente só indica presente, se equivoca. E quem acha que o passado só indica passado também se equivoca. Porque quando eu digo você podia me ajudar, é um presente. Usos do presente do indicativo. Mas aqui nesta frase, né, que é a referência à Idade Média, esse encontra é para dar vivacidade a fatos ocorridos no passado. 2. Procurávamos criar relacionamentos que facilitassem o acesso a qualquer velharia escrita, que poderia estar esperando por nós, por que não? Desde séculos ou décadas. Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres de sacristias, bibliotecas, batistérios ou cenáculos, bem melhor do que seus proprietários ou curadores. O emprego de formas verbais no pretérito imperfeito, como, por exemplo, procurávamos e conhecíamos, sim. Olha só, isso aqui é uma marca do pretérito. Vou pegar aqui um amarelinho. Isso aqui é uma marca do pretérito imperfeito dos verbos de primeira conjugação. Amava, estudava, considerava, comprava. E esse ia é uma marca do pretérito imperfeito, não é uria, né? Não tem o R, é só o ia. É uma marca do pretérito imperfeito dos verbos de segunda e terceira conjugação. Conhecia, corria, sorria. Esse vá é uma marca. Esse vá é uma marca do imperfeito, dos verbos de primeira conjugação, evidentemente os verbos regulares, pretérito imperfeito. E esse ia, não uria, né? Uria ou ria,
é do futuro do pretérito. Faria, sorriria, estudaria, mas só o ia é uma marca do pretérito imperfeito também, dos verbos de segunda conjugação. Esse de primeira, comprava, educava, falava, amava, chegava. E esse aqui, conhecia, fazia, lia, queria. Queria. É diferente de quereria. Quereria não existe. Existe? Existe. Queria é o pretérito imperfeito. E quereria é o futuro do pretérito. Existe quereria, existe quererei. Eu quererei. É o futuro do presente. Então vamos lá. De fato, aqui ele emprega o pretérito imperfeito. E aí ele diz: o emprego de formas verbais no pretérito imperfeito, como, por exemplo, procurávamos e conhecíamos, está associado à ideia de habitualidade, continuidade ou duração, certinho. O pretérito imperfeito serve também para isso, indicar um fato habitual no passado. Ele traía a mulher. É diferente de ele traiu. Ele traía, é um fato habitual. Eu estudava. Eu estudei, é um passado pontual. Então, o uso do imperfeito está associado à ideia de continuidade ou duração. Daqui a pouco eu volto trabalhando com essas tabelinhas aqui, ó. Parece que a gente vai estudar francês e aprender a conjugação dos verbos e as terminações, mas não é a sua língua materna, é a sua língua do dia a dia. Então trouxe aqui alguns modelinhos, mas para todos os outros, você já sabe, conjugame.net. Daqui a pouco eu volto.